Iniciando então mais um vídeo, agora a gente vai falar sobre a formulação para a equação vetorial do plano em R3. Como é que a gente denota um plano vetorialmente em R3. Então a gente vai começar tratando das equações, né? Porque não é equação, né, do plano, são várias equações. A gente tem três principais equações para denotar um plano no espaço R3. Equação. Opa. Equação vetorial. Equações paramétricas. Igual na reta, né? Que a gente já tinha conhecido da reta, dessas duas aí. Mas a terceira não tinha. A terceira a gente tinha na reta em R2. E agora vai ser no plano em R3. Que é a equação reduzida. A gente tinha a equação reduzida da reta em R2. Certo? Não sei se você se lembra, mas em R2 tínhamos y igual a m, y igual y igual a mx mais n, ou mx mais b, acho que era mx mais b que eu tinha colocado. Essa era a equação reduzida da reta em R2, certo? A do plano vai ser mais uma equação. Faltou uma. Escrevi essa. Tem a equação reduzida e tem a equação geral. Tem mais uma aqui. Equação geral. Tudo isso são equações do plano. Que quer dizer que elas representam um único plano. Elas podem representar, você pode ter cada uma delas representando um único plano. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é o negócio. Agora a gente terminou os três elementos básicos lá dos elementos de Euclides. O ponto, que simplesmente é um ponto. Você vai ter um ponto x, y, z. Um ponto aqui x, y, z, né? Um ponto x, y, z, tranquilo, que é o que ele fala, né? Que é o ponto é o elemento, é aquilo que nada pertence, alguma coisa assim. Aí a gente vai à reta. A reta a gente lembra que é um conjunto de vários pontos, não é assim que se define uma reta, tá? Mas a gente pode entender que é um conjunto de vários pontos determinados ali, que estão dentro do espaço R3. Ali dentro do espaço R3, um certo conjunto de pontos que formam uma linha reta vai ser como a gente caracteriza essa reta. Ok. Agora, e o plano? A gente falou também, deu uma citada nisso, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho mais. A gente pode entender que o plano é como se fosse, primeiramente, se a gente pegasse uma família de retas. Fizesse ali uma família de retas. Uma família de retas, sendo cada uma paralela à outra. A gente pega essas retas e arrasta elas em uma certa região, em uma certa direção, perdão. A gente arrasta elas em uma certa direção. Tá. A gente arrasta todas essas retas na direção dada ali. Que no caso está sendo numa direção, por exemplo, aqui assim, ó. Está sendo numa direção para cá. Está sendo nessa direção aqui. Totalmente fora da reta. Lembre-se, a reta está para lá.
Essa direção que eu denotei aqui agora, vou até fazer em outra cor. Essa direção que eu estou fazendo aqui agora, ela é totalmente diferente. Ela é para outra direção. Enquanto a reta está para uma direção, essa direção que eu estou arrastando essas retas é outra. Ok? Tá. Existe essa forma de denotar o plano, da gente caracterizar um plano, entender um plano. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que o ponto usa para formar a reta, para construir uma reta. E que a gente pode usar a reta para construir um plano. Mas como é que a gente denota um plano mesmo, quando a gente vai ver? A gente denota um plano com pontos, a gente não denota um plano com retas. Então, tem que entender que aqui nesse plano aqui, vai ter também, nesse plano aqui, a gente também vai estar caracterizando ele como se fosse vários pontos ali dentro desse plano. Com vários pontos, tá? Vários pontos. Parece que ele está com catapora. Está com bastante catapora. Bastante catapora. Infinitas feridas. Ocupando toda a superfície do plano. Então, a gente caracteriza o plano com pontos, não com retas. Então, para entender o que está querendo dizer com isso, precisa entender as duas coisas, tá? A gente consegue ir do ponto direto para o plano. Consegue ir do ponto direto para o plano, tá? Não precisa passar pela reta primeiro, mas é uma forma interessante de entender, de construir, ok? Então estamos dando uma revisada aqui, que a gente já vai para algumas simulações que eu preparei, para ficar bem claro. Primeiro a gente vai revisar as retas. Ok. O que a gente deve esperar se a gente escreve a seguinte equação? Que x, o vetor x, lembre-se, o vetor x é o vetor x, y, z. Tá? É isso que eu quero dizer com o vetor x. Isso aqui. O vetor x é igual a t vezes u. O que eu quero dizer com isso? Bom, lá no vídeo de retas a gente viu que eu quero dizer que eu tenho uma reta que passa pela origem, né? Que passa pela origem. Tá? Que passa pela origem. Deixa eu fazer na cor certa. Essa reta aqui, ela é formada por todos os vetores paralelos a U, que indicam pontos para mim e vão indicar pontos para mim dentro dessa reta, ok? Então, esse aqui, para esse caso, esse daqui que eu fiz aqui agora, esse seria o vetor t vezes u. Lembra, se for 2, vai ser com o dobro do comprimento. Se for 3, vai ser o triplo. Se for menos 1, vai ser ao contrário. Lá de vetores, né? Aí a gente estaria falando que x, eu vou fazer de vermelho, vou até fazer de vermelho para ficar bem destacado. E vou apagar isso aqui. A gente está falando que o vetor x é o vetor que me dá esse ponto aqui. A gente está chamando, caracterizando ele, certo? Lembrando, estamos falando disso aqui. Estamos caracterizando a reta. Então, esse vetor x é o vetor que vai ali da origem até esse ponto que está sendo caracterizado. Vai da origem até o ponto que está sendo caracterizado. Por isso, x é nada mais, nada menos do que igual a t vezes u. Tá? Você consegue enxergar isso?
x é igual a t vezes u. Eles são o mesmo vetor. Por enquanto, né? Por enquanto, ok? Então, passando aqui, a gente tem esses pontos todos sendo gerados. Se o meu vetor t vezes u indica um ponto ali, o vetor x vai estar caracterizando um ponto ali também. Opa. O vetor x vai estar caracterizando aquele ponto ali também. Os mesmos pontos, certo? Ok? Vai estar caracterizando esses mesmos pontos. Ok? Os dois vão estar caracterizando o mesmo ponto. Então, eu vou tendo vários pontos sendo caracterizados ao longo da minha reta. Então, eu vou ter, e cada um deles vai ter um x correspondente, que vai ser simplesmente igual a t vezes u. Aqui a gente tem, então, que t é o nosso parâmetro. Lembrando os nomes, parâmetro, t é o nosso parâmetro. E u é o nosso vetor diretor. Ok? Ah, não, ao contrário. Eu fiz ao contrário. Tá. Ok. Lembrando disso, tá? Isso aqui é uma revisãozinha, a gente está fazendo uma pequena revisão. Então vamos começar por aí, ok? Beleza? Eu preparei uma simulação, assista e depois a gente volta para continuar. Certo, então seguindo, agora a gente tem aqui uma outra variaçãozinha. A gente vai cada vez mais sofisticando as nossas variações que a gente está considerando aqui, ok? Então a gente viu que o vetor, que a última ali, a gente viu que quando eu pego isso daqui, quando eu escrevo isso, o que eu devo esperar encontrar como resposta? Uma reta que passa pela origem, certo? E se eu acrescentar um vetor? E se eu não colocar só isso aqui? E se eu colocar ali também v somando? Se eu somar v ali, ó, vou fazer assim, ó, mais o vetor v. O que eu devo esperar? O que vai ser a minha resposta? O que vai ser? Qual objeto vai sair disso, né? Qual que vai ser? Então vamos lá. Como é que eu compreendo isso? Então, o parâmetro está multiplicando o vetor u. Então a reta vai ser essa daqui.
Em poucas palavras, a reta vai ser essa daqui. Essa aqui vai ser minha reta. Opa. Essa daqui vai ser a minha reta. Sem dúvidas, ela vai ser a minha reta. Então eu vou ter essa reta. Mas ainda a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem que lembrar que agora a gente está somando. Então como é que eu compreendo o negócio da soma? Vamos lá. Se esse daqui for um vetor, se esse aqui for o valor t igual a 0, se eu considerar t igual a 0, t igual a 0 não, perdão, t igual a 1. Se eu considerar t igual a 1, t igual a 1, se eu considerar ali t igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou ter simplesmente x igual ao quê? X igual a x igual a v mais u. Concorda? X igual a v mais u. É isso que eu ia ter, não é? Eu vou mudar a cor do x aqui agora para não atrapalhar nas próximas simulações. Vou colocar em bege. Meio amarelado. Vou puxar mais para o amarelo. Pode ser essa aqui. Brasil. Inclusive dava para mudar aqui também, né? Já vou até mudar aqui também a corzinha, porque teoria das coisas é super interessante, gente. Eu recomendo que todo mundo estude. Oi, meu. Eita, nasqueira. Qualquer um que for mexer com conteúdo, estude teoria das cores, que é bem legal, super importante. Tá? Então eu recomendo. Tá, beleza. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse vetor aqui, v mais u. Eu vou ter que x é v mais u, daí, certo? Qual que vai ser esse vetor v mais u? Como é que a gente fazia mesmo? A gente pegava u e deslocava ele, copiava e colava ele até a ponta do v. Para começar na ponta do v, correto? E qual que seria o vetor que eu obteria no final? Seria o vetor que ia até ali, até aquele ponto ali. Então eu estou destacando agora aquele ponto. Esse ponto aqui é o ponto que eu obtive. Certo? Esse é o ponto que eu obtive. Esse é o meu vetor x. Esse vai ser o meu vetor x. E, né, perceba também que esse será o vetor v mais u. Então esse é o ponto que eu obtive. E se eu for considerar outro ponto? Se eu for considerar outro ponto, por exemplo. Se eu for considerar t igual a 0. Agora eu vou considerar t igual a 0. T igual a 0. O que vai acontecer? Vai ficar 0 vezes u, que vai cortar, vai anular o meu u ali, né? Vai anular tudo aqui. Então vai ficar aqui x igual a v. Então daí ficaria x igual a v. X igual a v. Estaria me destacando aquele ponto ali. Esse ponto aqui é o que estaria sendo destacado. E eu vou ver que daí se eu colocasse, por exemplo, menos 1, t igual a menos 1, eu teria um ponto que eu pegaria assim, ó, o u. E colocaria ele para começar a partir dali, né, do ponto ali. E eu teria que o x, o vetor x, seria esse vetor aqui agora. Esse vetor aqui. Esse vetor aqui. Esse aqui seria menos u, né? Menos u aqui desse lado.
Enfim, isso aqui é revisando retas, tá? Só estamos revisando a reta. A gente ia ter isso. Então, o que, que ia ser? Qual que ia ser minha reta? Minha reta seria essa reta aqui, como se fosse essa reta aqui, só que iniciada a partir do ponto ali, daquele ponto ali, certo? Vou pegar esses... Não, 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 isso. Aí. A gente teria isso aqui, ó. Essa seria a minha reta, certo? Então, o que, que esse V tá fazendo, em poucas palavras? A gente pode dizer que ele está nada mais, nada menos do que deslocando, ok? Ele está deslocando a minha reta, como se ele fosse um deslocamento base, certo? Por assim dizer. Ele está deslocando a minha reta. Então, eu tenho as mesmas caracterizações da minha reta ali antes. Eu tenho o vetor diretor aqui. Eu tenho aqui o vetor diretor. Eu tenho aqui o vetor diretor. Eu tenho ali, então, o parâmetro, o vetor diretor. Paciência, paciência, paciência. E eu tenho ali aquele outro ali, que é esse V aqui, que é um deslocamento básico, um deslocamento da base. Deslocamento. A partir da origem. Ele indica esse deslocamento a partir da origem. Então cada vetor ali me indica alguma coisa. Então eu tenho que entender isso, tem que ter isso, essa noção. Que cada vetor ali, ele está me indicando alguma coisa, certo? Ok. Então agora a gente vai para planos, eu vou mostrar esses pontos aqui que eu denotei sendo gerados, tá? A partir desses vetores, dessa soma de vetores, ok? Então vou mostrar aí uma simulação e a gente segue para planos agora, tá? Já segue aqui para planos, aí a gente vai começar a ver planos mesmo, tá bom? Então, vai lá, já volta aqui.